tudo bem? Hoje eu vou resolver aqui uma questão da Unicamp e essa questão é da segunda fase do vestibular de 2023, questão 5 matemática. Eu vou ler primeiro o enunciado, depois eu vou responder as alternativas A e B. O enunciado fala o seguinte: uma pesquisadora está testando o efeito de um medicamento em uma bactéria. Sabe-se que a função que descreve a quantidade de bactérias vivas na amostra em um tempo t, dado em minutos, é. Aí ela deu a fórmula que vai nos dar isso, que é QT igual a C vezes 10 elevado a B menos BT. Com B e C dependendo da característica da bactéria e do medicamento. E T o tempo, né? E aqui a quantidade de bactérias vivas em um determinado tempo. Certo. Para uma certa amostra com 5 milhões de bactérias, verificou-se que, nos 10 primeiros minutos, 9/10 da quantidade de bactéria na amostra morreram. Qual é a quantidade de bactérias vivas que nos restaram após 20 minutos? Então, tá querendo saber isso aqui, ó. Só que eu primeiro preciso saber quanto que vale esse C. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir o C. Como que eu vou descobrir? Eu vou aplicar o tempo zero, pelo seguinte motivo, ó. Que 0 é igual a C vezes 10 menos B, que eu não sei o valor, vezes 0, que aqui é o Tzinho do tempo. A quantidade de bactérias no tempo zero é 5 milhões, porque para uma certa amostra, que vale de 5 milhões, então vai ser 5 milhões. Então, aqui é 5 vezes 10 à sexta, certo? É igual a C vezes 10 elevado a menos B vezes 0, vai ficar 10 elevado a 0, então o C vai ficar igual mesmo ao 5 vezes 10 à sexta, certo? Perfeito. Então, C é igual a 5 milhões. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu for aplicar o tempo de 20 minutos, eu não vou ter o T0. Eu vou ter o T valendo 20. Então, é óbvio que eu não vou conseguir o valor de C. Vai ficar como uma incógnita. Então, por isso que eu primeiro tinha que descobrir qual que era esse valor aqui. Agora, eu vou fazer a parte 2 aqui para o Q10. Porque ele deu algumas informações para a gente, como a quantidade de bactérias que morreram. E sabendo quantas morreram, a gente sabe quanto ficou vivo. Quanto que ficou vivo? Quanto ficou vivo? Ficou 1/10 de 5 milhões. Certo? Porque ele falou que morreu 9/10. Então, vou fazer aqui, ó. Q10, certo? Eu posso escrever como C sobre 10, certo? Porque 1/10 de 5 milhões é a mesma coisa de eu escrever como C vale 5 milhões, C sobre 10. Então, eu vou reescrever essa equação, essa função de outra forma. Eu vou escrever assim, ó. C sobre 10, ao invés de Q10, é igual a C vezes 10 elevado a menos B, que eu não sei quanto é, porque é uma característica da bactéria, vezes o tempo, que é 10. Então, vai ficar aqui C10 é igual a C vezes 10 elevado a menos 10B. Certinho? Então, é isso. Esse C eu posso cortar com esse outro C, perfeito? Então, vai ficar aqui 1/10 é igual a 10 elevado a menos 10B. Se a gente colocar tudo na base 10, a gente consegue resolver isso aqui de uma maneira mais simples. Então, eu vou passar tudo para base de 10. Então, 1/10 pode ser escrito como 10 elevado a menos 1. Isso é igual a 10 elevado a menos 10B. Como está tudo na mesma base, eu posso fazer só que menos 1 é igual a menos 10 vezes B. Eu vou passar isso aqui para o outro lado. No caso aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar igual, B igual a 1 sobre 10. Perfeito? Esse é o meu valor de B. Então, eu achei aqui o valor de B. Eu vou anotar o valor de B. Eu vou apagar isso aqui tudo. E vou anotar o valor de B aqui em cima. B, eu vou até apagar isso aqui também. O valor de B é igual a 1 sobre 10. Então, a gente já descobriu quanto que vale B e a gente descobriu quanto vale C. Agora, é só aplicar o tempo aqui tranquilo, né? Então, aqui vai ser C vezes 10 elevado a menos B vezes o T. Perfeito? Certo. Então, vamos lá. Q de 20 é igual. C é 5 milhões, né? 5 vezes 10 à sexta, vezes 10 elevado a menos
menos 1/10 vezes 20, que é o tempo, né? Então, vou até trocar de cor, que eu acho que tá meio ruim de enxergar. Q de 20 é igual a 5 vezes 10 à sexta, vezes 10 elevado, aqui eu vou cortar, vai ficar menos 2. Perfeito? Então, Q de 20 é igual a 5, como tem dois 10 aqui, eu posso realizar a conta só com os expoentes, né? Vai ficar 10 elevado a 4. Então, Q de 20, a quantidade de bactérias que eu vou ter em 20 minutos vão ser 5. 1, 2, 3, 4 zeros. Eu vou ter 50.000 bactérias. Perfeito? Então, a resposta da letra A é 50.000. Agora, eu vou responder a alternativa B. Vou apagar aqui, tudo bonitinho. A B pergunta o seguinte: numa outra amostra, onde foi descoberto experimentalmente que B é igual a 3, então ele não está considerando mais a amostra sendo 5 milhões de bactérias, é um outro valor. E nesse valor, o B ele não vale mais 1/10. O B agora, na alternativa B, o nosso B vale 3. Quanto tempo levará para que a quantidade de bactérias fique reduzida à metade? Então, a gente tem que saber quando vai ser reduzido à metade, ou seja, o C vai dar metade. Por quê, gente? Porque para um tempo zero, quando o tempo for zero, o C ele sempre vai ser igual à quantidade inicial da amostra. Então, se falar que o C está dividido por 2 é a mesma coisa de falar que a quantidade de bactérias foi reduzida para a metade. Então, a gente quer descobrir quando o C dividido por 2, quanto tempo isso levará, quando o C for dividido por 2. Perfeito. E aí, a gente vai ter que aplicar a mesma função. C sobre 2 é igual a C vezes 10 elevado a menos, que está na fórmula, né? 3 vezes T. Perfeito? 3 vezes T. Eu vou cortar o C novamente, vai ficar 1 sobre 2 é igual a 10 menos 3T. Agora, como que eu vou fazer? Porque aqui não está mais na base 10. Como que eu faço para poder comparar essas coisas? O que eu posso fazer é aplicar um logaritmo na base 10, nos dois lados. E aí eu vou fazer log de 1 sobre 2. Perfeito? Que é igual a log de 10 menos 3T. Certo? E você tem que aplicar isso aí. Perfeito. Eu posso reescrever uma fração de uma maneira diferente. Isso aqui é a mesma coisa escrever 2 elevado a menos 1. Tá? Então, eu vou escrever esse log de maneira diferente. Ao invés de 1 sobre 2, eu vou escrever 2 elevado a 1. Então, log de 2 elevado a menos 1 é igual a log de 10 elevado a menos 3T. Certo? Isso aqui, de acordo com as propriedades do log, eu posso passar para cá na frente multiplicando. Da mesma forma que isso aqui pode passar aqui para frente multiplicando. Então, vai ficar menos 1 vezes log de 2 na base 10 igual a menos 3T vezes log de 10 na base 10. Perfeito? Tá. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Certo? Porque lembra do log? XA é igual a um valor aqui. 10 vezes 1 é igual a 10. Então, por isso que o log de 10 na base 10 é 1. Então, isso aqui vai dar 1, vai ficar menos 1 vezes log de 2 é igual a menos 3T. Porque multiplicando por 1 fica menos 3T mesmo. Só que aí, olha o que ele dá aqui pra gente. Que o log de 2 na base 10 é 0,3. Então, eu posso vir aqui e colocar o valor que ele nos deu, que é 0,3.
Só que como eu estou multiplicando por menos 1, isso aqui vai ficar negativo. Então, menos 0,3 é igual a menos 3t. Eu quero descobrir o t, certo? Então, t é igual a menos 0,3 dividido por menos 3. Obviamente vai ficar positivo, até porque como a gente quer encontrar tempo, a gente teria que ignorar o sinal. Então, t é igual a 0,3 dividido por 3. Vou fazer essa conta aqui com vocês, né? Isso aqui deu 0,1 minutos, certo? 0,1 minutos. Ele fala aqui, tá, só que aí o que é a questão? O que acontece, né? Como que você responde só 0,1 minutos? Você tem que passar isso para um valor, certo? 0,1 minutos é a mesma coisa que 6 segundos. Eu vou fazer com vocês aqui, ó. 1 representa 60 segundos. 1 minuto tem 60 segundos. 0,1 é x, é 60 dividido por 10. Então, vai ser 6 segundos. O tempo para que seja reduzida a metade a quantidade de bactérias. Então, a resposta da B aqui, ó, quanto tempo? O tempo é 6 segundos. Então, tá aqui a resposta. É uma questão bem foi uma questão bem tranquila, né? Só que assim, essa interpretação do C aqui, que eu acho que era meio que o pulo do gato, não sei se todo mundo teria essa interpretação.